Samuel Mendonça do Topa Pensar, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje quero falar sobre o analfabetismo. O analfabeto é aquele que não foi alfabetizado. Não foi alfabetizado significa que não sabe ler e escrever, não passou pelos bancos escolares, não recebeu a chamada instrução e por isso é chamado de analfabeto. Há um outro tipo de analfabeto que é o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que aprendeu a ler e escrever, consegue assinar teu nome, por exemplo, mas é incapaz de fazer um cálculo mais sofisticado ou mesmo de interpretar um texto. Ainda assim, é considerado funcional porque ele se diferencia do analfabeto. Há um sentido também de analfabeto como xingamento, quando alguém se irrita com uma pessoa e quer ofendê-la, e daí diz, seu analfabeto. Nesse caso, o sentido é de ignorante. Ignorante que tem o sentido pejorativo. E aí é legal fazer aqui um parênteses para explicar que quando alguém se dirige para você e diz você é um ignorante, é sempre interessante perguntar em qual sentido. Porque ignorante não é em si um xingamento. Afinal, ele vem do verbo ignorar, que significa desconhecer. Então, todos desconhecem algo de alguma coisa. Vamos combinar que nem todo mundo conhece tudo de tudo. Portanto, todos somos ignorantes no sentido de desconhecimento de algo. Agora, não aceite o xingamento. Ofensa não. São duas coisas distintas. Enfim, o Topa Pensar vai gerando a necessidade de reflexões e veja que mesmo se alguém te xinga, você pode colocar alguns questionamentos e confundir no mínimo essas pessoas. Tudo isso para chegar no ponto fundamental, e quero ler aqui o poema de Bertolt Brecht, que nasceu lá em 1898, faleceu em 1956, e deixou aí uma contribuição muito significativa, principalmente agora para o nosso ano eleitoral, e que também está acontecendo eleições nos Estados Unidos, e há pessoas mais preocupadas com o que acontece nos Estados Unidos, com o que acontece no Brasil, especialmente no Amapá ou no seu município. Mas isso é um fenômeno curioso que remete ao analfabetismo. Há muitos analfabetos no sentido aqui de desconhecimento da letra. Pessoas que sabem ler e escrever, mas que não o fazem. Pessoas que têm sim condições de fazer cálculos e interpretar, mas não o fazem. Então nós temos um tipo de analfabeto que foi descrito muito bem por Bertolt Brecht. Quero ler aqui o poema dele intitulado O Analfabeto Político, que certamente a maioria de vocês conhece. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele está dizendo que é o pior porque há outros tipos, como eu falei, de analfabeto. Esse é o pior, porque ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. Aqui é um parênteses. Quando ele diz que ele não ouve, não fala, não participa, a gente observa muitas pessoas hoje falando supostamente de política, mas não estão necessariamente falando de política. Às vezes estão falando só de políticos, porque justamente como você tem um populismo, e o populista, como é o caso do Trump, como é o caso de Bolsonaro, por que é populista? Populista é aquele que elege o seu inimigo. Quem fez isso muito bem lá em 1961 foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros, quando instado a precisar, enfim, o Brasil precisava aumentar o preço da gasolina, qual é a notícia que isso, enfim, vai ser apresentada para a população? Ele conseguiu rapidamente, a estratégia foi boa, pensar que esses americanos são horrorosos. E aí você encontrou um inimigo. Né? Isso está na descrição de um vídeo que eu vou deixar do João Gabriel de Lima, que, se não me engano, ele está no Estadão hoje. Muito interessante. Então, fechando parênteses, o populista tem essa estratégia de encontrar o inimigo. No caso do Trump, é a China, é o vírus chinês. O Bolsonaro, que não é muito criativo, ele repete as coisas que fala Trump, porque ele não tem originalidade, não tem capacidade de pensamento. Ele está dentro daquele primeiro sentido de analfabeto. Ele talvez saiba assinar teu nome, não sei, talvez tenha dificuldade. Eu não estou sendo leviano, não. Ele disse que quando levam para ele um projeto com 20 páginas, ele não lê. Ele disse isso é dele.
Ele tem dificuldade mesmo com leitura. Então está dentro desse espírito do analfabeto. Mas continuando o texto do Brecht. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia política. É curioso notar que nós estamos diante de muitos analfabetos políticos, porque muitas pessoas estufam o peito para dizer exatamente isso. Eu odeio política, não quero falar sobre isso, não quero me informar. Mas estavam lá votando 17, estavam lá soltando fogos, e aí dizendo, tiramos o PT do poder! Analfabeto político. Não há outra palavra. É o que está aqui. Depende, e aí ele está dizendo que é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o espoliador das empresas nacionais e multinacionais. Sim, é o analfabeto político o responsável pela corrupção. É o analfabeto político o responsável por pessoas que estão se utilizando de fraquezas de outras pessoas, enganando no mercado financeiro, com notícias que encontramos o tempo todo. É o analfabeto político que produz, por exemplo, os estupradores. A fala de Constantino, que eu fiz aqui 2 vídeos sobre esse assunto essa semana, ela é clara em torno do que significa o analfabeto político. Ele alimenta o nascimento e a proliferação de bandidos, porque ele tem bandido de estimação. Ele passa pano num governo que está envolvido em todos os atos de corrupção. O analfabeto político é incapaz de fazer análise porque ele não consegue ler, não consegue calcular. Então ele é o pior dos analfabetos, de acordo com Bertolt Brecht. Quero concordar com ele, embora o seu texto seja de outro tempo, ele é apropriado para hoje, porque estamos no momento de eleições municipais no Brasil e há pessoas preocupadas com o que está acontecendo nos Estados Unidos, inclusive chamando passeatas para pedir anulação da votação nos Estados Unidos. O que é isso, senão o analfabeto político? Enquanto isto, o estado do Amapá está vivendo momentos de calamidade. Cadê o esforço dessas pessoas que têm consciência política em torno do que acontece com os seus concidadãos? Mas não, eu não vejo isso como um problema. Afinal de contas, o meu governo vai resolver tudo o que está acontecendo. Não há nem corrupção no meu governo. Esse que está aí, que eu apertei, coloquei lá, estou orando para dar certo, porque é com Deus, é com Jesus. Populista é sempre um estrategista. O populista que encontra um inimigo, ele consegue conduzir a sua boiada, e é isso que a gente está vivendo, e por isso quero deixar essa contribuição para reflexão. E se você sente, pensa, entende que é possível discordar do Bertolt Brecht, escreva nos comentários e a gente pode também conversar. Costumo responder a todos os comentários, inclusive os xingamentos, porque eu sei o significado do ponto de vista psicanalítico de pessoas frágeis que estão pedindo por um abraço. Sejam bem-vindos, compartilhe esse conteúdo se você entender que faz sentido, se inscreva no canal e é isso, topa pensar forever. Grande abraço.